Dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e com todos os seus familiares. Iniciamos mais um dia, mais uma semana, que nesta semana você e sua família possam estar debaixo das asas do Altíssimo. Eu inicio a semana com a mensagem que hoje vem do Evangelho de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18, a palavra diz: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, somente folhas. Então ele disse à figueira: Nunca mais dê figos. Na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram admirados. Disseram: Como é que a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão o que pedirem em oração. Até aqui a palavra de Deus. Aqui nós temos muitas lições, não é mais? O tempo é curto. Então vamos falar do que é importante para este dia. Jesus estava com fome e viu uma figueira. A figueira tinha folhas. Na primavera, as figueiras dão frutos. Então, elas ficam cheias de folhas. Quando Jesus olha para aquela figueira e vê as folhas, ele imagina que ali haveriam figos, mas nada havia ali. Se uma figueira tem folhas, mas não tem frutos, isso indica que ela não vai frutificar mais naquele ano. Mas Jesus impede que ela frutifique para sempre. Ela morre ali, naquele momento, seca. Essa é a nossa primeira lição. Em João, capítulo 15, verso 5, Evangelho do Senhor Jesus segundo João, a palavra diz: Eu sou a árvore e vocês são os galhos. Aquele que está ligado a mim é um galho que dá flores e frutos. Aquele que não está ligado a mim seca, se torna um galho seco, que é arrancado e levado para o fogo. Se eu conseguisse fazer você visualizar isso, pense em alguém que não dá fruto, que é arrancado e levado para ser queimado. Quem faria isso? Então veja, quando nós não estamos ligados a Cristo, nós somos como a figueira. Vivemos apenas de aparência. Somos importantes para o mundo? Somos sábios para o mundo? Há uma beleza exterior que chama a atenção? Mas e dentro de nós? Como você está por dentro? A vida dentro de você ou você está seco? Você está seca. Aquele que está ligado a mim dá frutos. Quais são seus frutos? Quais são as suas palavras? Como é o seu comportamento diante de situações que assustam, que causam terror, medo, constrangimento? Como você age e reage diante de algumas situações? Você se comporta como alguém que dá frutos ou como um galho seco? A segunda lição que temos aqui é que a fé pode mudar a nossa história. Muitas vezes nós oramos a Deus e temos a sensação de que Ele não nos ouve. Mas a palavra diz: se você crer, você pediu, confiou, você vai receber. Mas muitas vezes nós oramos e acabamos de nos levantar da oração, mudamos de cômodo, né? Saímos do quarto para a sala
abrimos a nossa boca e dizemos: Deus não me ouviu, Ele não me responde. Eu já estou orando há 1000 anos. Romanos capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo diz algo aqui que é muito importante. Como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o que Deus ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Então, em algumas traduções, ela diz: chama à existência aquilo que não existe. É a fé. Você não pode ver, não pode tocar, mas se você crer, você vai ver acontecer. Como Abraão. Ele não tinha nada físico, nada material para se apoiar. Ele creu e se tornou pai de multidões pela fé. Eu me lembro de um certo dia, isso é um testemunho para fortalecer a sua fé. A minha irmã do meio, minha irmã mais nova, ela teve um problema ocular que normalmente ocorre já na terceira idade. Ela era bem jovem ainda. Ela teve um descolamento no vítreo e a retina, na época, ficou comprometida. Ela teve que tomar algumas injeções no olho. Mas aquilo não poderia se soltar, porque senão carregaria a retina junto e comprometeria a visão. E eu me lembro que um dia eu estava na porta da igreja conversando com uma pastora amiga minha, a pastora Rosa, e ela perguntou: como está a sua irmã? E eu disse: olha, eu creio. Hoje ela foi ao médico e eu creio, como aconteceu com aquela figueira, secou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, porque quem sou eu na terra, né? O dia passou, à noite eu conversei com ela, ela disse: olha, eu fui ao médico e ele falou para mim: olha, secou. Secou. Então, assim, sabe, eu acreditei que ela seria, aquela situação paralisaria, secou. Quando eu falei, lancei a palavra, a pastora concordou comigo. Minha irmã não estava sabendo, mas nós ali naquele momento cremos. Então, a mesma ordem que ele deu para a figueira, eu dei para a doença. Secou. E foi a frase que o médico usou: secou. E é assim a nossa vida. Todos os dias somos capazes de realizar milagres através do nome de Jesus. Mas vivemos como quem dorme. Que sejamos galhos que deem frutos, que tragam vida, esperança. Que Deus abençoe todos vocês, que esta segunda seja uma segunda de paz e que a semana de muitas bênçãos. Para que vocês me contem os testemunhos, me contem aí nos comentários os testemunhos. Deus abençoe cada um de vocês.